Estamos dando início a mais uma edição do podcast Conversa com Especialista. Aqui conosco o Dr. Gustavo Varela, médico formado pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em clínica médica e terapia intensiva e pós-graduação em medicina do esporte e nutrologia e suporte nutricional. Temos aqui também a tenente psicóloga Camila Bayer, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Agradeço aos senhores a presença e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Os avanços tecnológicos impactam não só o mundo físico, mas também o psicológico, social e cultural. Uma nova era de conexões com tecnologias cada vez mais avançadas, que trazem desafios e benefícios e alteram completamente a maneira como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam. Dr. Gustavo, a palavra do momento é hiperconectividade. O senhor pode explicar para a gente o que é isso? Tudo bem, Fernandes? Olá, Camila. Olá a todos. Bom, esse super acesso que a gente tem a diversas ferramentas, dispositivos, ambientes no nosso mundo hoje em dia, né? Uma tecnologia altamente disruptiva que tem impactado muito o nosso momento físico, né? Como psicológico, comportamental, social e com certeza é um momento muito oportuno de falar sobre esse novo termo, mas que na verdade impacta a vida de todo mundo aqui. Dr. Gustavo, do ponto de vista médico, quais são os impactos desse excesso do uso da tecnologia? Bom, Fernandes, empresas de cibersegurança já mediram, inclusive, o tempo de uso, né, das telas e desse ambiente virtual, digital que a gente tem. E a hiperconectividade é muito significativa. Os brasileiros beiram, em algumas pessoas, 90 horas por semana. Às vezes, metade da nossa vida, a gente está, né, permeado por essas tecnologias. E, obviamente, isso impactou desde a pandemia da Covid-19, que a gente começou a medir muito o tempo de telas e foi necessário a esse isolamento social, esse ambiente virtual de trabalho, a gente começou a ver os impactos para a saúde. A gente sabe que depois da pandemia, dados da Organização Mundial de Saúde já mostram um aumento, né, de casos novos de mais de 25% de transtornos de humor, principalmente depressão e ansiedade. A gente pode também falar sobre outros impactos do ponto de vista físico e em outras áreas da nossa vida, mas a gente começa já falando de transtornos de humor, que é um ponto de discussão muito importante para todo mundo ter conscientização do como isso impacta a nossa vida, né, no dia a dia. E Camila, do ponto de vista psicológico, quais são os impactos? Olá, Fernandes. Olá, doutor Gustavo. A psicologia ela já vem estudando, né, sobre o impacto da hiperconectividade na saúde mental. E aqui eu posso trazer algumas áreas, né, que já estão sendo impactadas pela hiperconectividade. A primeira área é a área emocional. Existe uma sobrecarga emocional devido aos diversos estímulos, né, que a hiperconectividade, né, que esse tempo conectado nos traz, né? Gera ansiedade, estresse, porque nós queremos estar o tempo todo conectados, o tempo todo atualizados, né, do que está acontecendo. E se por algum motivo eu não posso estar conectado, isso vai me gerando um estresse. Não, eu preciso ver, eu preciso saber o que está acontecendo. E isso impacta na saúde mental. O outro ponto, né, a outra área é a área comportamental. Né? Já estamos percebendo, né, observando que existe uma dependência dos dispositivos eletrônicos. As pessoas não saem mais de casa sem o celular. Se eu saio de casa sem o celular, eu retorno para buscá-lo. Eu não consigo sair, até porque eu preciso utilizar o Waze, né, para ele me direcionar. Eu preciso utilizar o WhatsApp para poder falar com uma pessoa que talvez eu vá me encontrar. Enfim, então existe essa dependência do dispositivo. Outro ponto importante também é a questão do sono. Né? As pessoas utilizam o celular muitas vezes antes de dormir.
E aí já existem estudos, né? O doutor Gustavo até pode, né, se quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Existem estudos que aquela luz azul do celular, ela atrapalha significativamente no sono das pessoas. E a terceira área, que é a área cognitiva. Existe uma redução da capacidade de concentração e atenção. As pessoas elas estão extremamente imediatistas. Eu li uma reportagem ontem onde as crianças elas ficam no celular meia hora, né, vamos dizer assim, e o pai, a mãe acha que ele está no celular vendo um desenho. Não, ali já passaram 20 desenhos, porque ele não tem paciência, ele não se concentra, né, para assistir aquele desenho, para assistir aquele vídeo. Então, assim, isso dificulta, né, traz dificuldades para o aprendizado, né, das crianças. A gente consegue perceber hoje em dia diversos transtornos relacionados à aprendizagem. Então, é uma contribuição também, né, da utilização dos aparelhos, né, dos dispositivos. E um outro ponto importante é que, às vezes, né, a gente fica deitado na cama, né, mexendo no celular, a gente passa 2 horas, 3 horas, a gente nem sente, né? E as pessoas elas se sentem exaustas. Nossa, eu fiquei o dia inteiro deitado e eu estou cansado. Mas o que acontece? Você está deitado está fisicamente, né, deitado, relaxando o seu corpo, mas a sua mente está ali em constante interação, né? Você não tem uma sobrecarga física, você tem uma sobrecarga mental. Então, isso também é muito importante da gente avaliar. Tem um ponto também que me chama muita atenção, que são as relações sociais, né? Eu percebo um certo isolamento social. Qual é a visão da psicologia? Quais são os impactos dessa rotina que a gente vem tendo hoje em diversos lugares por conta de estar sempre conectado? As relações sociais hoje em dia estão sendo muito afetadas devido à hiperconectividade. Existe um isolamento presencial, né, que a gente pode falar. Porque as pessoas, elas estão juntas, mas elas não conversam. Elas estão juntas, mas elas estão sentadas numa mesa de restaurante utilizando o celular. Por outro lado, né, as redes sociais, né, os dispositivos eletrônicos, a internet, enfim, ela trouxe uma aproximação de pessoas que estão distantes, familiares, amigos, né? A gente pode se conectar com os nossos familiares distantes a qualquer momento. Podemos falar com eles a qualquer momento, matar a saudade. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio, né? De saber estar presente nos momentos reais, onde eu estou com as pessoas, né, que eu gostaria de estar, com meus amigos, com meus familiares, e saber o tempo também de se conectar. Acho que é muito importante ter autovigilância, né? A gente precisa estar atento o quanto a gente está conectado e o quanto isso pode estar sendo prejudicial em alguma outra área da nossa vida. Eu acho que a gente precisa estar muito atento. Esse autocontrole, esse se colocar numa terceira pessoa e se observar até que ponto eu posso estar atrapalhando a minha vida presencial, familiar, com as minhas rotinas, meus rituais, né, diários. A gente precisa ser autovigilante. Essa é uma tecnologia que ela não vem só para atrapalhar. A gente sabe o quanto o ser humano está evoluindo nesses últimos tempos. Porém, a gente precisa ser autovigilante, porque ainda estamos nos adaptando a esse ganho de acesso digital. É um caminho sem volta, a gente sabe disso. A gente está vendo inteligência artificial ultimamente, o que está fazendo com a gente? A gente está hoje com uma mão no celular que praticamente é a extensão do nosso cérebro com uma forma ilimitada de captar informações. Então a gente precisa ser autovigilante, porque com certeza a gente tem como tirar o melhor dessa tecnologia. Porque se a gente ficar completamente passivo, com certeza a gente vai sofrer as consequências. Não há dúvidas de que a rede social é uma ótima ferramenta, né, de compartilhamento de informações, como você falou, como o Dr. Gustavo falou, de se comunicar com pessoas que estão distantes, mas o uso excessivo das redes sociais já é uma pauta frequente entre profissionais da saúde e da educação. E a psicologia, quando a gente fala sobre o controle do espaço aéreo, né, que é uma atividade super sensível, complexa,
Quais são as considerações da psicologia nesse cenário? Então, bem como você falou, né, é uma atividade complexa e sensível. Então, nos órgãos operacionais, como fica essa utilização do celular, né? Como fica essa dependência dos dispositivos? Em todos os órgãos operacionais existe um modelo operacional, né? E também existem avisos operacionais onde são proibidos a utilização do aparelho celular no momento em que o operador, né, o controlador, ele está ali na console. Então, ele chega para trabalhar no turno dele, tem um armário, um escaninho, né, dentro do órgão operacional, onde aquele controlador, ele deixa o aparelho celular ali e assume, né, a posição, né. E aí, ele fica ali por volta de 1h30, 2 horas, né, na grande maioria dos órgãos complexos, e sem a utilização do aparelho. Caso ele tenha algum problema de ordem familiar, saúde, enfim, com filhos, né, ele tem que conversar com o supervisor antes, né, de assumir a posição. Ele tem que conversar com o supervisor para que o celular dele fique próximo ao supervisor, para se alguém ligar, e aí o supervisor, no momento adequado, né, retira ele da posição para que ele possa estar resolvendo essa emergência familiar. Então, ele fica ali 2 horas, 1h30, 2 horas, sem o celular. Ele só vai poder utilizar o celular no momento do descanso. Não é fácil ficar 2 horas sem mexer no celular, né? E a gente percebe uma certa dependência, né? Então, eu queria que o senhor falasse qual a sua sugestão e avaliação para outros profissionais que também estão envolvidos em atividades tão complexas quanto o controle do espaço aéreo. Bom, Fernandes, eu acho que a gente tem que pautar por um estilo de vida saudável, né? Quando a gente vai somando um equilíbrio nas nossas rotinas, num estilo de vida saudável, onde a gente se preocupa com a alimentação, exercício físico, a qualidade do nosso sono, qualidade das nossas relações. Quando a gente vai somando esses benefícios, a gente consegue claramente perceber que nos tornamos mais saudáveis, com mais resiliência, e a gente consegue, através dessas rotinas, nos tornar também mais vigilantes. Então, se preocupar com uma rotina de alimentação adequada, com alimentos saudáveis. Excessos de açúcar podem trazer alterações de comportamento relacionados à ansiedade, à perda de energia. O exercício físico, ele é capaz de produzir diversas substâncias, como as endorfinas, são capazes de melhorar o nosso comportamento, diminuir a dor, diminuir a ansiedade, melhorar o nosso conforto mental, o nosso bem-estar mental. A gente não perder os vínculos sociais. A gente sabe que isso tem uma importância muito grande, principalmente relacionada ao uso de plataformas digitais, porque a gente tende sempre a um isolamento. A gente sabe que as redes sociais podem conectar, mas existe uma tendência a um isolamento dependendo do dispositivo que você for usar e a forma como você usa essas plataformas, né? Se preocupar com ferramentas de controle e autoconhecimento, né? A meditação, mindfulness, são ferramentas muito importantes para a gente conseguir ter uma calma mental, ter um controle interno, uma conexão interior que vai nos tornar muito mais vigilantes, atentos a nós mesmos. A gente tem que estar atento que a gente, nesses mecanismos digitais, nesse novo mundo, a gente fica muito à mercê da nossa atividade mental. Para nossa mente isso é muito confortável. Só que quando a gente fica sob o controle da nossa mente, a gente começa a perder essa capacidade de gerenciamento. Quando a gente utiliza, por exemplo, mecanismos e ferramentas para se autoconhecer, para ser mais vigilante, para colocar essa mente como um instrumento nosso, como um software nosso, a gente passa a ter a capacidade de controlar a nossa mente. A nossa mente deve ser um instrumento e não nós mesmos. A gente tem que parar de se identificar com a mente. E a gente só consegue isso silenciando um pouco, saindo um pouco das plataformas, se preocupando com nós mesmos, tendo hobbies fora do digital, fazendo esporte, conectando com as pessoas, fazendo meditação, trabalhando a nossa atenção plena. Então, existem muitas coisas para serem feitas para a gente conseguir ser autovigilante e utilizar só da melhor forma esse dispositivo, as suas plataformas e essas ferramentas que com certeza trazem muitos benefícios hoje em dia para o ser humano. Doutor Gustavo, o senhor tocou num ponto muito importante e raro, né? Que é a busca de hobbies fora do meio digital.
E aí eu vou trazer aqui a questão das crianças e adolescentes. Temos muitos militares que são pais, e eu gostaria que o senhor desse uma orientação. Como equilibrar, né, limitar esse uso das redes sociais por esse público? Olha, esse uso, né, do mundo digital pelos jovens, né, em toda a faixa etária infanto-juvenil, daria um novo podcast. Mas eu acho que realmente vale muito a atenção dos pais como vigilantes dos seus filhos, né, ou das crianças que estão ali sob a sua responsabilidade, criando. Essa limitação de telas hoje em dia já está muito bem definida. Assim, é claro que continuaremos a evoluir, né, a avaliação, né, e a interpretação de como isso impacta, mas a gente já tem claros problemas relacionados ao excesso de tela e ao uso dos meios digitais pelas crianças. A gente tem hoje uma limitação de não usar telas até 2 anos de idade, de 2 a 5 anos de idade a gente limitaria para 1 hora, de 6 a 10 a gente limitaria para 2 horas, e de 10 a 18 a gente limitaria para até 3 horas. Mas é muito importante a observação de que é preciso sempre individualizar. Tem crianças já muito jovens que já têm diagnóstico de alterações, né, do comportamento, do desenvolvimento, e essas com certeza precisam ser vistas de uma maneira ainda mais diferenciada. Acho que é muito importante os pais serem observadores, limitarem sim o uso de telas, sempre atribuírem outros tipos de atividades, que são atividades presenciais, muito mais ricas em relação ao aprendizado, né, ao comportamento, à psicomotricidade, mas sempre pedir uma orientação profissional. É sempre importante, principalmente se o pai nota alguma alteração, alguma dificuldade, algum atraso no desenvolvimento da criança, ele procurar ajudas, pode ser de um psicólogo, pode ser de um neuropediatra, de um pediatra, porque assim a gente vai conseguir avaliar essa criança melhor e o quanto está sendo maléfico, ou então o quanto pode ser, né, benéfico um uso específico, de alguma forma específica, de algum meio digital para o tratamento, acompanhamento dessa criança. Perfeito. Camila, o doutor Gustavo falou aqui, né, sobre esse crescente número de crianças com transtornos, etc. Às vezes os pais não conseguem ter noção de que isso é proveniente de um uso excessivo de redes sociais, né? Como psicóloga, qual é a sua opinião sobre isso? Então, concordo com o que o Dr. Gustavo nos trouxe. Os pais eles têm que ser vigilantes no tempo de tela que as crianças estão utilizando. A gente brinca que as crianças já nascem com o dedinho pronto. No touch. Né? Isso, sabem no usar touch. melhor do que a gente, né? Então, e se os pais, de fato, observarem algo, né, procurar ajuda, inserir as crianças em esportes, atividades físicas, né, futebol, balé, karatê, judô, enfim, né, porque as crianças elas precisam gastar energia, né, senão a energia delas vai ficar toda concentrada ali. E aí isso pode desenvolver, né, diversos transtornos, além de trazer dificuldades na aprendizagem, atenção, né, na concentração das crianças, e esse imediatismo que elas estão imersas. Então, assim, é muito importante que os pais sejam vigilantes das suas crianças, né, dos seus filhos. Já existe um movimento muito grande, né, para as telas, inclusive no aprendizado. Hoje a gente já vê as escolas utilizando as telas para aprendizado. A gente sabe que isso não vai mudar, mas é preciso ser vigilante. Se na escola, né, dentro de toda uma metodologia, de uma pedagogia, tem sido utilizado as telas, em casa a gente ainda tem que ser mais vigilante, porque em casa muitas vezes que as crianças vão se utilizar dessas tecnologias e os pais se utilizarão dessas tecnologias muitas vezes para ter o seu descanso. E a gente sabe que isso é uma coisa comum, né? O pai que não quer, que não acha que naquele momento precisa, né, ter um pouco do seu silêncio e entrega a tela para a criança. Essa vigilância é muito importante. Muitas vezes a gente tem que utilizar alternativas. Às vezes você vai entregar, né, um conjunto de lápis e papel para aquela criança desenhar, mas não vai entregar a tela. E isso o pai tem condição de controlar, né? Na minha casa, eu faço o possível para ter controle. E tem hora que não tem jeito. A gente vai limitar. A gente é pai. Então, acabou o celular a partir de agora e agora é outra atividade. E o que eu percebi é que muitas vezes a criança muda o canal assim. Daqui a pouco ela tá,
cortando, colando, vendo outras coisas, abrindo um livro, porque a criança também tem essa capacidade, essa adaptabilidade, essa alta resiliência. Só que é fácil para a gente, como pai, entregar um dispositivo digital e fechar os olhos. Agora, isso pode ter problemas e provavelmente já estamos vivendo um grande problema relacionado ao desenvolvimento, comportamento emocional dos jovens hoje em dia. E provavelmente esses meios digitais já são uma parte da causa desse problema. É aquela história, né? A gente não sente falta do que a gente não conhece, mas é quase que impossível, porque essa geração já cresce inserida num meio completamente digital. Então a gente já falou aqui que está claro, né, que jogos eletrônicos, diversas tecnologias em excesso trazem problemas já abordados aqui. Se tivesse uma forma equilibrada desse uso da tecnologia, qual seria a sua prescrição? Olha, eu faria uma orientação bem mais abrangente, Fernandes. Eu tentaria trazer um pouco da medicina do estilo de vida, que tenta colocar em pilares bem básicos e fáceis de compreender como a gente deveria tentar seguir a nossa vida e ter comportamentos de saúde. Então, uma alimentação saudável, sem alimentos processados, com comida de verdade, por exemplo, adequado do ponto de vista nutricional, atividade física regular, 4, 5, 6 vezes por semana, onde você consiga fazer um trabalho de força, onde você faça um trabalho aeróbico associado, onde você tenha esportes, atividades sociais que tornam as pessoas mais conectadas e tornam as pessoas motivadas a serem melhor em algum tipo de atividade desportiva específica. As pessoas se preocuparem com o seu sono, né? Se preocuparem com o sono do seu cônjuge, das pessoas da sua família. Atenção para a privação, para a insônia, os transtornos de sono, eles impactam muito a nossa saúde. É durante o sono que muitas coisas acontecem no nosso organismo e a gente precisa ter um equilíbrio. A gente precisa ter uma vida ativa, mas uma qualidade de sono. Então, higiene do sono, rotinas e rituais que ajudem e colaboram para um sono saudável é muito importante. Nossa vida social, a mesma coisa. Saber desligar o celular e estar no momento em família, saber valorizar as amizades, saber valorizar esses círculos sociais, esse networking que a gente fala tanto, ele é muito importante. Pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser no seu núcleo mais próximo, mais duro da família, mas a gente precisa dar atenção. Um estudo muito importante falando sobre comportamento, felicidade, a gente sabe que hoje em dia os laços sociais é o que tem mais impacto de tudo na vida, em termos de saúde e qualidade de vida. Então isso é muito importante. E eu diria, finalmente, assim, mas não menos importante, a gente tentar absorver dessas ferramentas de autoconhecimento, inteligência emocional, como atenção plena, meditação, são muito importantes para a gente conseguir desligar a nossa mente, começar a controlar melhor os nossos impulsos mentais e tentar se colocar numa posição de observador e entender que nós não somos a nossa mente. Nós somos pessoas que temos a mente como uma enorme ferramenta de aprendizado, desenvolvimento e capacidade. Mas a gente precisa se colocar no espaço de que a mente, ela é um instrumento nosso. E aí a gente se solta para conseguir ter uma conexão interna muito além. Trabalhar a nossa espiritualidade, trabalhar a nossa paz interior, compreender que a gente tem um propósito, uma missão nessa vida. E isso muitas vezes nos dá paz. A espiritualidade, as religiões, independente das crenças e credos, elas são muito importantes. Às vezes é um momento que você vai na igreja, que você está com a sua família, que você junta um pouco de tudo que faz bem. É a família, é você, é a desconexão, você está sem o celular, você está ouvindo alguém que você considera importante, a pessoa vai fazer colocações fundamentais sobre a sua vida, você vai fazer questionamentos internos, você vai perdoar algumas coisas. É um ambiente muito fora desse aqui. Não que esse aqui não possa te ajudar. Hoje a gente tem aplicativos que ensinam as pessoas a ferramentas de atenção plena e meditação, mas é preciso entrar neles e utilizar somente eles, né? Não adianta nesse momento você se confundir com outras atividades
e vão deixar você scrollando a tela por 1 hora, sem nenhum tipo de benefício. Perfeito, doutor Gustavo, muito bom. Camila, como psicóloga, gostaria de deixar um recado, um alerta sobre esse tema? Eu entendo, Fernandes, que a palavra chave seria o equilíbrio. O equilíbrio de estar conectado nos momentos em que precisamos estar para resolver algum problema, né, pessoal, de trabalho, né, até porque hoje em dia nossa vida está ali no celular. A gente vai a banco no celular, a gente conversa com as pessoas de trabalho, né, faz atividades profissionais no celular. Tudo é um equilíbrio, né? Temos que ter um momento de cada coisa. Se a gente vai para a academia, vai praticar alguma atividade física, não tem por que a gente ficar mexendo no celular no momento em que estamos no aparelho, né? Vamos focar ali no nosso corpo, né? Vamos focar no exercício que nós estamos fazendo. Se temos que estar com os nossos familiares, com os nossos filhos, vamos estar com eles, de fato, né? Viver aquele momento real. Em alguns restaurantes, hoje em dia, até tem uma plaquinha, que eu acredito que muitas pessoas já tenham visto, não temos Wi-Fi, conversem entre si. Muito bom. Ótimo. Então, até os próprios restaurantes, estabelecimentos estão motivando as pessoas a estarem ali vivendo aquele momento. Então, entendo que a palavra-chave seria equilíbrio. É o tempo de qualidade. Acho perfeita sua colocação, Camila, porque realmente é fundamental isso, a gente ser vigilante e equilibrar, porque obviamente que a gente tem muitos benefícios dessas tecnologias, né? Eu acho que todos nós estamos nos adaptando. Se a gente continuar com momentos como esse, em que a gente reflete sobre esse uso, tenta conscientizar as pessoas e conversa, e todo mundo cresce um pouco em relação a essa vigilância, autovigilância, vigilância ao nosso redor, com certeza é provável que todo mundo vai melhorar um pouco sempre sobre o uso do digital. Eu acho que a gente tem muito ainda o que aprender e o que melhorar no uso benéfico dessas plataformas. Então, acho que fica realmente aqui a palavra final de equilíbrio. Muito bom. Doutor Gustavo, Tenente Camila, muito obrigada pela contribuição de vocês para a gente trazer esse tema tão importante, né, que vem impactando a vida de todos nós. Adorei nosso papo. Agradeço a todos que nos assistiram até aqui. Espero que a gente tenha contribuído para vocês refletirem um pouco sobre esse tema tão importante. Temos a primeira edição do podcast Conversa com o Especialista. Vocês podem voltar lá, assistir novamente. Está muito interessante. E o tema é substâncias psicoativas. Finalizamos aqui a segunda edição do podcast Conversa com o Especialista. Até a próxima!